Kiara McCauley, de 19 anos, morava numa garagem separada da casa, na casa da mãe, em Santa Fé, Novo México. Seu namorado, de 25 anos, Isaac Apodaca, também morava lá. Tanto Kiara quanto Isaac já haviam namorado uma jovem chamada Grace Jennings. Ela era praticamente a pessoa mais importante da minha vida, acima até de mim. Naquela época, ela era tudo pra mim. Uma noite, Kiara pegou uma espada e a cravou em Grace. Foi uma facada fatal, um assassinato horrível. Fechei os olhos e balancei a espada. Kiara se declarou culpada, mas agora ela é a principal testemunha contra Isaac, que também foi acusado. Os promotores dizem que a Isaac manipulou Kiara para que ela fizesse isso e teve um papel enorme no assassinato, mas a Isaac diz que é inocente. Você passou a acusar mais Isaac com o passar do tempo, correto? Kiara? Ao ver o que aconteceu, sim. Agora, um júri deve decidir se Isaac Apodaca era o homem por trás de tudo, incentivando Kiara a matar Grace. Nunca, jamais vi um caso como este na Cor TV. O nível de juventude desperdiçada e comportamento bizarro sem precedentes. Parece que viviam em um mundo de fantasia até colidirem com a realidade, resultando agora em um julgamento por assassinato. Por que diabos isso aconteceu? E será que Isaac é realmente o responsável? Eu sou Vinnie Politan. Vamos investigar. Esse relacionamento entre Kiara McCauley e Isaac Apodaca era estranho. Eles são estranhos. Eles não vivem na realidade. E é tão trágico o que aconteceu aqui, mas resultou em um assassinato brutal com uma espada. Tipo, quem usa uma espada? Por que essa seria a arma que você escolheria? E é tudo por causa desse comportamento bizarro. Tipo, a pergunta de por que Grace Jennings está morta, acho que você não conseguiria responder com nenhum senso de lógica. Tudo aqui é bizarro nesse nível. Mas falando em bizarro, esse relacionamento entre Kiara, Isaac e Grace era uma espécie de triângulo amoroso bizarro. E pode responder algumas dessas perguntas, ou pelo menos explicar a dinâmica entre esses três. Vamos levá-lo para dentro do tribunal com a principal testemunha Kiara McCauley testemunhando contra seu ex-namorado sobre o assassinato de sua ex-namorada, que também é ex-namorada dele. Avançando para seus primeiros anos de adolescência, como era seu relacionamento com Grace? Fomos amigas por um tempo e depois começamos a namorar. Por quanto tempo vocês namoraram? Cerca de 8 meses, se não me engano. Nós estávamos em um relacionamento semi-sério. Ela era basicamente a prioridade número 1 na minha vida, acima até de mim. Ela era tudo pra mim naquela época. Sem falar sobre o que alguém disse ou fez, como aquele término te impactou emocionalmente? Foi muito difícil pra mim. Fui eu quem terminou, mas eu nunca consegui realmente deixar pra lá. Como conheceu Isaac Apodaca? Conversei com Grace e combinamos de nos encontrar no shopping Santa Fe Place para eu decidir se valia a pena trazê-la de volta à minha vida. Quando cheguei, Isaac já estava com ela. Por quanto tempo você e Isaac Apodaca namoraram? 3 anos e meio. Isaac Apodaca está presente na sala de audiência hoje? Sim. Pode apontar para ele e dizer o que ele está vestindo? Ele está aqui vestindo um terno bem bonito e uma gravata azul. Quando você e Isaac estavam juntos, vocês tinham apelidos ou nomes carinhosos um para o outro? Sim. Certo, qual era o apelido que Isaac usava para você? Puggle. Puggle? Sim, significa ornitorrinco filhote. Certo. E qual era o seu apelido para Isaac? Otter. A Isaac e eu morávamos com um amigo dele em um apartamento, mas ninguém queria trabalhar ou pagar nada. E ele sugeriu que eu basicamente começasse a me prostituir. E eu disse pra ele que precisava pensar sobre isso. E então ele simplesmente falou, eu já tenho alguns clientes pra você, só vai lá e faz. Quando você diz ele, a quem se refere? Isaac. Como o pagamento foi feito? Pelo sexo. Trabalho, quem recebeu e como foi pago?
No início, eu recebia o dinheiro do cliente e entregava para Isaac, que ficava com ele. Por que dar o dinheiro para Isaac? Eu nem sei direito por que eu dava o dinheiro para ele. Ele me convenceu de que era um anjo. Me convenceu de várias coisas diferentes, até de uma organização que nem existe. E eu entendo porque eu caí nisso agora que analisei isso, mas ainda estou muito decepcionada comigo mesma. Ok. O que você quer dizer com você acreditava que ele era um anjo? Ele me convenceu de que era o arcanjo Gabriel. Ok. O que você quis dizer com ele te convenceu que era o arcanjo Gabriel? Quando eu o conheci, ele me disse que era um anjo, mas no começo eu não acreditei. Depois ele começou a me contar coisas sobre mim que ninguém sabia. E talvez eu quisesse que fosse real. Mas então eu, quando comecei a realmente acreditar nele, eu só ficava pedindo, me conta mais, me conta mais. E ele continuava alimentando isso. Que tipo de coisas ele te contava sobre ser o arcanjo Gabriel? Ele me contou meu segredo mais sombrio. O que você quer dizer com isso? Nunca contei isso pra ninguém, nem pra minha mãe. Você achou que ele sabia disso por ser um anjo? Sim. Certo. Ele te disse que fazia parte de uma organização e você acreditou? Sim. Tudo bem. Você lembra o nome dessa organização? Ele chamou de Ghost. Ghost? Sim. Você se lembra de quando começou a ouvir do Isaac sobre uma organização chamada Ghost? Aconteceu 2 ou 3 meses após o início do relacionamento. E ele continuava me dizendo que eu poderia fazer parte disso e ser uma heroína, por assim dizer. Só tinha uma coisa que eu queria fazer, que era ser uma heroína pra alguém. O que era Ghost como Isaac descreveu pra você? Um grupo de justiceiros que eliminava pessoas, e por eliminar quero dizer matava. Pessoas como pedófilos, estupradores, até mesmo dependentes químicos. Apenas pessoas que eram consideradas más. Isaac comentou como se comunicava com outros membros da organização? Ele nunca disse como falava com eles. Certo. O que você acreditava que era o papel do Isaac nessa organização chamada Ghost? Ele me disse que foi ele quem começou tudo. Em outubro de 2022, você acreditava. Você tinha alguma crença relacionada a Grace e algo que possa ter acontecido com você? Sim, Certo. Em outubro de 2022, o que você acreditava que a Grace tinha feito ou ajudado a fazer com você? eu acreditava que ela tinha participado de um estupro que agora nem tenho certeza se realmente aconteceu. Como surgiu essa ideia de que a Grace tinha participado de um estupro? De onde isso veio? Isaac me falou de um vídeo que ele achou em que aparecia uma garota parecida comigo. E o que ele disse que estava acontecendo no vídeo? Ele disse que havia um estupro coletivo nesse vídeo e que mostrava uma garota parecida comigo, mas ele conseguiu tirar do ar e nunca me mostrou, mas eu acreditei nele. Qual seria o papel da Grace nesse vídeo? Ele disse que viu ela recebendo dinheiro com esse acordo. Quando você passou a acreditar que a Grace tinha facilitado um estupro coletivo contra você? Quanto tempo após iniciar seu relacionamento com Isaac? Isso foi cerca de 6 meses depois. Em outubro de 2022, Kiara, antes do incidente, naquele momento, quais eram seus sentimentos pela Grace? Quão intensos eram? Eles eram fortes, eu queria que ela saísse da minha vida, mas parte de mim ainda a queria por perto. Então eu continuei mandando mensagens pra ela. E aí eu pensei, espera, o que diabos eu estou fazendo? Porque eu senti quase ódio. Havia uma parte de você que queria Grace morta? Uma parte de mim. Uau! Eu te disse, esse é um cenário bizarro, mas a questão é, Isaac está manipulando ela? Ele está fazendo ela pegar aquela espada e enfiar na Grace, tirando a vida dela?
O depoimento de Kiara McCauley, quer dizer, é difícil de acompanhar porque claramente ela está perturbada. Claramente ela tem algum nível de doença mental, mas ela também é uma assassina. Ela também é uma homicida que admitiu o que fez, o acordo de 30 anos que ela conseguiu. Então vamos voltar e ouvir o depoimento dela. Isso trata diretamente do assassinato de Grace, sobre o que aconteceu, qual era o plano. E novamente, o que os promotores estão tentando provar é o papel de Isaac em tudo isso, em manipular Kiara. Vamos assistir. Isaac perguntou diretamente: "Você quer matar Grace?" E eu disse sim, sem perceber o que ele estava prestes a fazer, que era trazê-la para casa. Fui ao parque, pedi para ele me encontrar e disse que resolveríamos logo isso. Por isso, refiro-me ao assassinato. Íamos acabar logo com isso, assim ele pararia de ser tão insistente. O que você estava vestindo quando foi ao parque? Eu estava vestindo trajes de RPG ao vivo, que são tipo uma armadura e uma capa. Você estava carregando alguma coisa com você? Estava assim. Ela está usando uma armadura e uma capa em um parque público no meio do dia. Essa é a roupa que ela vestiu para o assassinato. Uau! Vamos ouvir mais. Eu estava com minha espada e algumas facas. Você conseguiu chegar ao parque? Eu consegui chegar ao parque. Eles não conseguiram. Você disse que Isaac mudou o plano. O que mudou? Ele me mandou uma mensagem dizendo: "Vamos só voltar para casa. A gente resolve a partir daí." Você voltou para casa? Voltei. E quando você entrou na garagem? Sim. O que você viu ao entrar na garagem? Eu vi Grace sentada na minha cama. Ok. Como isso fez você se sentir? Muita raiva de uma vez só. E a Isaac estava só agindo como se nada tivesse acontecido. O que você quer dizer com isso? Ele estava sentado, fingindo que nada acontecia. Ok. O que aconteceu depois? Eles começaram a fumar maconha e eu estava bebendo um pouco. E durante a noite, minha raiva só foi aumentando. Bem, Grace começou a tentar dormir. Eu não sei se ela realmente acabou dormindo ou não, mas ela estava fingindo que estava. A Isaac estava aos pés da cama e eu no lugar dele, do lado esquerdo. Ok. Quando você diz que Isaac estava aos pés da cama, o que você quer dizer? Quero dizer, ele estava... Então Grace estava no meu lugar do lado direito da cama. Eu estava do lado esquerdo, apenas deitada, e Isaac estava deitado aos pés da cama, onde... horizontalmente em perspectiva. Então, enquanto Grace estava dormindo, ou talvez não estivesse dormindo, e vocês três estavam na cama, o que você e a Isaac estavam fazendo conforme a noite passava? Trocávamos mensagens e decidíamos o que fazer. E ele continuava me entregando facas e outras coisas também. E eu simplesmente não conseguia me forçar a realmente fazer aquilo naquele momento. O que você lembra sobre a espada? Ela era extremamente afiada. E... era uma espada linda. Se você olhar para ela do ponto de vista artístico... É assim que eu gosto de ver. Era arte. Isso. Agora quero passar para o período do meio da manhã. Em que mundo essas pessoas estão vivendo? Não é o mundo real, é uma fantasia. Era uma espada linda. Era linda. Eu estava vestido com uma armadura. Tudo isso é estranho e bizarro, mas para mim parece alguém que pode ser manipulado, embora eu também veja essa raiva subjacente dela em relação a Grace. E é nisso que a defesa vai se apoiar. Ela queria tirar Grace do caminho porque estava com ciúmes. Ela estava brava com o término e provavelmente estava irritada com o fato de ela estar lá dormindo no lugar dela. Vamos assistir mais um pouco. Nossa, tudo bem. Você e a Isaac fizeram um plano chamado Operation Fake Kickout. Sim, Você pode nos contar sobre isso? fingi expulsar Isaac para tentar fazer Grace sair, pois eu queria desistir. Tudo bem. Tipo, E você lembra das últimas mensagens que Isaac te enviou antes de tudo?
Não completamente, mas eu lembro dele dizer que ela tinha admitido ter feito algo com ele. O que você entendeu quando ele disse que ela admitiu algo? Sobre o que achou que ele falava? Isso se referia ao estupro. Era isso que eu estava pensando que significava. Como você se sentiu ao ouvir Isaac ou ao ver Isaac mandar mensagem dizendo que Grace tinha admitido isso pra ele? Eu fiquei magoada, fiquei com raiva. Tive tantas emoções misturadas. Chegou ao ponto de eu realmente chorar um pouco. Após Isaac te enviar aquela mensagem ou as mensagens finais, o que aconteceu depois? A gente estava se levantando e tentando fingir normalidade por um instante. Onde estava Grace nesse momento? Ela estava sentada ao lado de Isaac, aos pés da cama. Onde você estava? Eu estava em pé na frente deles. Quando você estava em pé diante deles, o que havia atrás de você? A porta da frente. O que aconteceu depois? Isaac me entregou a espada. Tudo bem. O que você entendeu com isso, quero dizer? É hora de fazer isso, não tive escolha. Naquele momento, como você estava se sentindo emocionalmente? Sobrecarregada. O que aconteceu depois? Ele disse que machucaria minha mãe se eu não fizesse isso. Então Grace começou a rir de mim como se fosse uma grande piada. Como isso fez você se sentir? Isso fez toda a minha raiva surgir de uma vez. O que aconteceu depois? Eu simplesmente fechei os olhos e desferi um golpe com a espada. Onde Isaac estava durante seu primeiro golpe? Ele estava ao lado dela, à direita. O que Isaac fez quando você deu o primeiro golpe? Então ele se levantou e começou a dizer: "Vamos, termina, termina, termina." E então ele acabou saindo por um tempo e eu terminei o trabalho. Era assim que ele costumava se referir a isso. E então ele voltou, me disse para ir tomar um banho. Deixe-me te interromper aqui. Desculpa. Enquanto você estava matando Grace, você se lembra de ter dito alguma coisa pra ela? Só diga sinto muito. Eu só ficava dizendo pra ela, por favor, só peça desculpas e eu te deixo ir. Onde na cama ou no quarto Grace morreu? Ela estava na cama. Então o júri acredita nisso? Isaac vai ser condenado. De novo, está claro que Kiara McCauley tem sérios problemas, certo? Ela é uma assassina, mas também tem problemas mentais. Isso fica tão evidente no banco das testemunhas. Um júri pode confiar totalmente no que ela diz? Bem, o teste para a credibilidade da maioria das testemunhas é: tudo bem, o que acontece no contra-interrogatório? Você consegue resistir ao contra-interrogatório? Sua história vai continuar consistente e crível? Vamos descobrir. Vamos dar uma olhada no contra-interrogatório de Kiara McCauley. Sua história evoluiu ou mudou entre as 3 entrevistas diferentes que você fez, correto? Sim. Ok. Você passou a acusar mais o Isaac com o passar do tempo, certo, Kiara? Vendo o que aconteceu, sim. Certo. E, na verdade, na sua primeira entrevista, quando você não tinha advogados e estava apenas se encontrando com o detetive Vito, você nunca disse nada sobre o Isaac manusear uma espada, correto? Correto. Durante qual período de tempo você bebeu a garrafa e meia de Jack naquele dia? Eu não tenho certeza, sinceramente. Ok. Você lembra aproximadamente quanto você pesava naquela época? Era cerca de 72 quilos na época. Ok. Então você não lembra há quanto tempo estava bebendo naquele dia, certo? Correto. Mas foi naquele dia. Foi uma mistura daquele dia com a noite anterior. Então você está bebendo durante a noite e durante o dia. Sim. Certo. Você disse que Grace tinha puxado uma faca. Pensei em você porque você tem a língua solta e sempre diz o que pensa, correto? Não exatamente.
Só fiz uma piada e ela não gostou. Ok. Você não é necessariamente uma pessoa muito passiva, certo, Kira? Na verdade, eu sou uma pessoa muito passiva. Mas você gosta de dizer o que pensa? Não tanto assim ultimamente. Ok, mas antes. Quando eu era mais jovem, sim. Você dizia o que pensava para Isaac? Pra Isaac, sim. Direto pra ele. Você disse que Grace sempre carregava uma faca, certo? Sim. Certo. Agora, na sua entrevista prévia ao julgamento. Vamos parar aí por um segundo. A história da Grace é extremamente trágica, mas ela estava basicamente sem teto. E ela realmente não tinha um lugar para chamar de lar. E isso pode ser um dos motivos pelos quais ela sempre carregava algum tipo de proteção com ela, porque precisava ficar mudando de lugar o tempo todo. E neste momento ela acaba na garagem separada da casa de Kiara Macaulay. Vamos assistir a mais um pouco. Você disse que Isaac te entregou a espada e começou a brandir a espada contra a Kiara, correto? Kiara? Ou melhor, em direção a Grace. Ele me entregou a espada e foi aí que sofri cortes nas mãos. E então eu golpeei. Ok. Então é a mesma espada que você pediu na Amazon, certo? Sim. E você queria a espada, correto? Sim. Certo. E na verdade você tinha uma fascinação por espadas, correto? Sim. Certo. E sua mãe fazia parte de algum tipo de clube de espadas medievais, correto? Era LARP, um RPG de ação ao vivo. Desculpe. Interpretação de papéis ao vivo. Certo. E você cresceu entre espadas, não foi? Bem, não tinha uma em casa. Mas ela me ensinou a lutar com uma, só que na época usávamos paus. Sua mãe te ensinou a lutar com espadas? Sim, só pra LARP. E é divertido fazer LARP. Em algum momento você quer viver a fantasia de realmente usar uma espada? Comprei porque achei que o fim do mundo vinha. Ok. Agora, você afirmou na entrevista antes do julgamento que Isaac tocou e moveu a espada, correto? Sim. E você afirma que esse foi o seu testemunho aqui hoje, que Isaac lhe entregou a espada, correto? Sim, ele me entregou a espada. Certo. Agora, na entrevista, antes de aceitar o acordo judicial com seus advogados e o Estado, você havia declarado algo completamente diferente, correto? Eu não me lembro. Ok. Você disse que Isaac tentou agredir Kiara, certo? Você disse o nome errado de novo. Perdão? Você usou o meu nome. Oh, Grace. Desculpe. Sim. Eu não gosto disso. Você disse que Isaac atacou Grace, certo? Sim. Certo. Na entrevista com a polícia, você não mencionou que Isaac tocou na espada, certo? Eu não me lembro. Isso é algo sério, não é? A acusação é que ele a manipula, mas se ele realmente está ajudando, entregando a espada e orientando, em vez de só fazer joguinhos psicológicos e mandar mensagens como faça, faça, você tem que fazer. E, sabe, se aproveitando de qualquer tipo de doença mental que ela tivesse. Outro nível. Será que o júri vai acreditar? E se eles não acreditarem nisso porque houve versões anteriores inconsistentes, eles desconsideram todo o depoimento ou só partes dele? Na verdade, é um ponto muito crucial tanto para a defesa quanto para a acusação. O que achei interessante foi a reação de Apodaca. Não parece confortável dentro daquela sala de audiência. Parece extremamente nervoso. Não parece o cara controlando duas mulheres diferentes e por organizar essa pequena encenação. Tudo bem, continuaremos acompanhando o caso conforme se desenvolve. Nosso tempo acabou por hoje. Eu sou Vini Politan. Muito obrigado por assistir. Enquanto isso, por favor, não se esqueça de abraçar as crianças.